umidade relativa do ar é a razão entre a pressão parcial de vapor de água no ar e a pressão máxima de vapor de água a uma determinada temperatura. Então vamos parar um pouquinho, vamos anotar essa fórmula aí de umidade relativa do ar. É a pressão parcial de vapor de água no ar sobre a pressão máxima de vapor da água a uma dada temperatura. Ok? Continuando o enunciado. O acompanhamento da umidade relativa do ar é importante, visto que, além de ser um parâmetro indicativo da qualidade do ar, serve para monitorar a ocorrência de chuvas. Ao analisar a qualidade do ar de uma cidade, um grupo de meteorologistas verificou, no momento da medida, que a pressão parcial de vapor de água era igual a 0,003 atm e que o termômetro registrava 30 graus Celsius. Considerando que, a essa temperatura, a concentração máxima de vapor de água é de 30 mg por litro de ar atmosférico, o valor da umidade relativa do ar medido foi de aproximadamente, ele nos dá a constante universal dos gases e ele nos dá a massa molar da água para os cálculos. Então, vamos começar a discriminar o que nós vamos fazer para chegar na resposta. Primeira coisa, a gente já tem o valor da pressão parcial da água na atmosfera. Pressão parcial do vapor de água na atmosfera. Ele disse que é 0,003. O que está faltando então que a gente encontre? A pressão máxima de vapor de água na atmosfera. Ele disse que essa concentração máxima era de 30 mg por litro de ar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar achar a pressão máxima a partir da concentração máxima. Na concentração máxima a gente vai ter a pressão máxima de vapor. E a gente vai usar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é aquela assim, ó, PV é igual a N R T. Reparem que a concentração máxima ela é de 30 mg por litro. Então, nós vamos ter que transformar isso primeiro em gramas por litro, para ficar 30 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Para daí a gente vir para cá, lembrando de um outro detalhe. O que é quantidade de matéria de um material gasoso? É a massa desse material sobre a massa molar. E por isso, olha o que nós vamos fazer. Vamos substituir essa expressão na equação de Clapeyron. O que nós vamos obter com isso? Puxando uma seta para organizar, vai ficar assim, ó. Pressão máxima de vapor vai ser massa de água sobre a massa molar da água vezes R vezes T sobre, passando o volume para o outro lado da igualdade. E aí, reparem o seguinte, consegue ver massa de água por litro de ar, grama por litro? Então, nós temos isso aqui, ó. O que é a massa sobre o volume? Massa sobre o volume é a nossa concentração de água no ar. Então, isso daqui, a gente já sabe o valor disso. Isso está valendo 30 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Então, na hora de reescrever, nós vamos colocar assim, ó. Pressão máxima de vapor de água vai ser massa de água sobre o volume, 30 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, sobre
massa molar da água, ele já deu calculado 18 gramas por mol, vezes o R 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E a temperatura é de 30 graus Celsius, que nós vamos converter em Kelvin, fazendo 30 mais 273 para chegar em Kelvin. Uma análise das dimensões vai nos revelar que Kelvin corta com Kelvin, grama corta com grama, mol vai cortar com mol e litro vai cortar com litro. Nossa unidade de resposta vai ser em ATM. E aí eu vou somar o que está no parênteses, multiplicar por 0,082, multiplicar por 30 vezes 10 a menos 3 e dividir por 18. Ao final, nós vamos obter o seguinte valor, aproximado de 0,041 atm. E aqui é muito útil parar no 1. Se a gente parasse no 4, na hora de fazer o cálculo que a gente vai precisar de fazer, nós teríamos um problema numérico. Então, o ideal é parar aqui, ó, no 41. E aí, nós já sabemos que a pressão de vapor da água é 0,03 atm sobre a pressão máxima, que é de 0,041 atm. Tm eu vou cortar com atm, vou fazer essa divisão de 0,3 por 0,41, isso vai dar aproximadamente 0,73, que transformado para porcentagem, ao multiplicar por 100, nós vamos ter 73% de umidade relativa do ar. E esse resultado se encontra mais próximo daquele da letra D de dado.